Hoje vamos conversar sobre o Barcelona de Hansi Flick, o time que mais chamou a atenção na Europa nos últimos tempos. Hansi Flick colocou esse clube em um patamar que ele estava longe já tem um tempo, trouxe um desempenho inacreditável em peças como Rafinha e tem um futebol muito da hora de se assistir, cara. Futebol progressivo pra frente, que goleia, aquela identidade que estava atrelada ao Barcelona no passado. E hoje a gente vai entender por que isso está atualmente em queda. Hansi Flick tem perdido jogos que ele com certeza não deveria perder. A gente vai entender exatamente hoje por que isso está acontecendo, ok? Eu vou te explicar nesse vídeo, até o final dele você vai entender exatamente por que isso está acontecendo. Pra quem caiu aqui de paraquedas e não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Quando o Hansi Flick foi contratado pelo Barcelona, eu lembro que eu fiquei bastante impressionado com a junção das duas coisas. Eu não achava que era possível, mas foi. Ele era um dos treinadores que eu tinha interesse para treinar o Chelsea. Eu achava que ele era o treinador ideal pro Chelsea, inclusive. Eu ainda acho que ele faria um trabalho maravilhoso aqui. Então, de fato, eu sabia que o Barcelona estava levando um ótimo treinador. Na época, havia uma crítica muito forte em cima desse treinador, porque ele falha na seleção da Alemanha. Pra quem viu a Copa do Mundo sabe muito bem do resultado que acabou acontecendo, né, no trabalho dele. Não foi dos melhores, ele acaba com a pontuação bem abaixo da expectativa. É um treinador muito provado já no mercado. Acho que ninguém precisa ter dúvidas sobre o trabalho de Hansi Flick. O que ele fez no Bayern de Munique, e não tem tanto tempo assim, foi algo assustador, né? Um dos times mais fortes que eu já vi em toda a minha vida. Era um time poderosíssimo, e isso se repete um pouquinho nesse começo de trabalho dele dentro do Barcelona. O meu ponto crítico sobre Hansi Flick no Barcelona era muito na questão de que o Barcelona não ia prover 100% do que ele precisa para desenvolver o trabalho dele no potencial máximo. E eu quero que vocês entendam que a crítica não é necessariamente ao clube do Barcelona, e sim a questão que ele vem vivendo hoje na parte financeira e tudo mais. Vocês viram aí o caso, por exemplo, de Dani Olmo, que para ser contratado teve que ter um maior rolê para conseguir, teve que tirar jogador e tudo mais. Então, a questão financeira que o Barcelona hoje vive é muito problemática. Ele não escolhe os jogadores, na maior parte do tempo, o jogador que escolhe jogar lá, né? Como o João Félix, né, que fez pressão pra poder jogar lá, falou que era o sonho dele jogar no Barcelona, e ele conseguiu jogar no Barcelona. Eu ainda acho que é o sonho dele jogar no Barcelona, ele provavelmente quer voltar pra lá. Provavelmente, eu acho que o Barcelona só não o contratou por falta de dinheiro, de novo, né? Então, a gente começa a entender que o caso com Hansi Flick, ele vai ser problemático no início, porque falta jogadores, vai faltar coisas que ele vai precisar. E de fato, isso vai ser uma pequena dor de cabeça com qualquer treinador que for treinar o Barcelona. E inclusive não é uma grande crítica ao Barcelona, simplesmente é algo que aconteceu no passado e eles estão tentando resolver hoje. Provavelmente daqui a uns 2 anos eles já vão ter resolvido 110% do problema. Então não precisa ficar tão apegado a isso. De fato, o início de Hansi Flick me impressionou ainda mais, porque o time parecia ser imbatível, cara. Era um time que goleava todo mundo, tinha aquela vibe um pouco que tinha no Bayern de Munique, é claro, né? Um time muito poderoso, um time que peças que antes estavam rendendo bem começaram a render como um dos melhores do mundo, como é, por exemplo, o caso de Rafinha, né? Que a gente pode ver, evidentemente, que o jogador evoluiu demais desde que Hansi Flick chegou, e dá pra ver que tem uma diferença muito grande no que Xavi fazia pra o que Hansi Flick faz. O jogador, ele tem um brilho muito maior, um time, um futebol progressivo, bonito, é legal de assistir o Barcelona, de fato. Você vê um time que oprime o adversário, controla o jogo, e tem um futebol com a ideia direta pra finalização, pra futebol bonito. O futebol bonito do Barcelona do passado, aquela identidade que ficou pra trás, ele traz. Então, em questões de identidade, eu acho que o Barcelona de Hansi Flick tem mais algo a ver com o que era se esperado desse clube do que o que rolou com Xavi, por exemplo. Xavi trazia algumas outras coisas interessantes e, de fato, se você for comparar os dois treinadores, você vai ver que a pontuação dos dois tá bem parecida, inclusive, na data atual deste vídeo que eu estou gravando hoje. Entendam isso. Então, de fato, o trabalho de Hansi Flick nesse início é muito bom, okay? Muito acima da média do que você ia esperar. Ninguém esperava que o Barcelona ia voltar a ser uma potência. Mas os resultados não são o esperado. Eu acho que dentro da Champions League é o que mais impressiona. O Barcelona tá em segundo lugar, tá muito bem ali na Champions League. Os jogos também foram muito sólidos. O Barcelona só perdeu um jogo ali pro Mônaco por causa da expulsão, né, de um jogador. Ele cometeu o erro, não foi culpa do treinador, de fato. Então na Champions eles estão muito bem. Mas na La Liga, o Barcelona atualmente, mesmo nessa fase maravilhosa, tendo um jogo a mais que Real Madrid e Atlético de Madrid na data atual deste vídeo, ele está com 38 pontos contra 40 do Real Madrid e 41 do Atlético de Madrid. E sim, você pode achar que eu estou exagerando, mas eles têm um jogo a mais, lembrando, volto a falar disso, e também este Barcelona está vivendo o seu melhor momento, junto de um Real Madrid que estava numa crise absurda, que estava oscilando bastante, perdendo para time que é muito mais fraco. O Real Madrid estava com muita dificuldade para encaixar aquele Mbappé, com dificuldade para encaixar um monte de coisa. O Atlético de Madrid no começo da temporada também estava oscilando muito, com muitos problemas,
com dificuldade pra encaixar os jogadores, o rendimento dos jogadores, inclusive, dessa temporada do Atlético de Madrid tá um pouco abaixo do esperado. De fato, os resultados de Hansi Flick, né, dentro da La Liga não é o que se espera, ok? Eu acho que a maioria tava pensando que nessa rodada aqui atual, a gente tá, Barcelona estaria em primeiro lugar com 9, 10, 15 pontos de vantagem, dominando a liga, e não é o que aconteceu. Perdeu muitos jogos estranhos, ok? Empates esquisitos também, né, que o time veio a ter. E aqui eu posso citar o caso, perder pro Leganés, perder pro Atlético de Madrid. Nossa, aquele jogo foi acirrado. O Barcelona criou muito, ainda perdeu. Perder pro Las Palmas, por exemplo. Perder jogo pro Las Palmas é muito complicado, né? É um time que não é grande coisa. Empatar com o Celta de Vigo. E eu tô sendo, claro, extremamente resultadista. Tô olhando pros resultados, mas vocês vão entender o porquê. Enfim, cara. E aqui a gente tem um fenômeno que acontece dentro do futebol, cara. Que é o fenômeno do treinador novo. Que eu vou tentar explicar ele pra você. Muita gente não sabe como é que funciona essa questão do treinador novo e tudo mais. Mas assim, dentro do futebol, existe essa coisa do treinador novo. Quando ele chega, ele pode combinar muito e criar um hype inicial que ele não vai manter a longo prazo. Então, a sensação que você tem quando um treinador novo ele chega, ele encaixa com o elenco e as coisas se combinam, as coisas se alinham e ele consegue ter aquele início arrasador com muito poder, tá ligado? Com um time surreal, e aí você olha pro treinador anterior e você acha, pô, aquele treinador realmente tá fazendo um péssimo trabalho. Mas na verdade, é só o hype inicial. E aqui eu vou mostrar pra vocês alguns casos que a gente tem. Cara, tem o caso de Solskjaer, do Manchester United. Acho que esse é um caso bastante famoso. Quando ele assumiu o trabalho, ele consegue um início assustador. Todo mundo pensa, nossa, tá vendo? A gente precisava era desse cara, porque o treinador anterior era ruim. E, de fato, depois que ele passa algum tempo, o hype morre e aí pronto. Aí você tem um trabalho de verdade. Em outros casos também dentro do futebol. No futebol moderno agora a gente tem o caso de De Rossi na Roma, né? Que ele chega e todo mundo, nossa, a Roma é imbatível, tudo mais. E aí passa o hype inicial. Os jogadores perdem aquele hype inicial. E aí fica o trabalho bruto do treinador. Cara, isso acontece em todo canto, mano. Tem caso até dentro do Chelsea, sei lá. De Mateu, o cara que ganhou a Champions com o Chelsea, ele assumiu e veio aquele hype com os jogadores. Não, bora lá, bora ganhar. Ganhou a Champions e depois a continuidade do trabalho não foi dada. Isso acontece bastante, ok? Esse hype do treinador inicial. Claramente, nem todo mundo conhece este fenômeno, mas a maioria que conhece mais de futebol sabe que ele existe. Quando tem aquele encaixe bom, quando as coisas se combinam e o treinador novo chega com novas ideias, tem um hype inicial e os jogadores eles treinam mais, eles se dedicam mais e eles vão com garra, mas depois que o treinador passa um tempo, esse hype perde, essa vontade, ela acaba. É tipo quando você tá no fim do ano, agora que a gente tá no fim do ano, né? Você faz as promessas do próximo ano, e aí você tem um hype inicial no começo do ano, aí tu começa a treinar, academia e tudo mais, aí depois passa 3 meses, tu não cumpriu merda nenhuma que você tava falando. É essa vibe mesmo, cara, do treinador novo. Isso é um hype que acontece no futebol, não é sempre, mas tem muitos casos que a gente vê provado por aí, cara. Isso também não quer dizer que Hansi Flick é um mau treinador, mas explica os resultados que a gente acabou de ver aqui. Porque o hype inicial que tava segurando os problemas do Barcelona acabou. E agora a gente vai começar a conversar sobre os problemas do Barcelona. Bom, cara, evidentemente a gente tem um treinador que tem exigências para jogador incrivelmente grande, assim como o Pep Guardiola. Ele pede coisas em excesso dos jogadores, cara. E eu avisei isso, inclusive, nos meus vídeos sobre Hansi Flick. Muita gente não acreditou. Mas se você quiser 100% do trabalho dele, você precisa entregar essas coisas. Vou tentar demonstrar pra vocês com estatística, né? No Bayern de Munique, ele fez 2.53 de pontuação média, uma pontuação que bate a de Pep Guardiola. Quem viu o Bayern de Munique dele sabe que era bizarro aquele clube, era surreal. E o time cumpria tudo que ele precisava, ele tinha tudo nas mãos. Na Alemanha, ele fez 1.72 de pontuação média, foi um trabalho muito abaixo, porque ele não tinha os jogadores da característica dele. Ele ficava tentando adaptar e nunca dava certo, até que os jogadores se cansaram da cara dele. Eu sinto que ele foi boicotado pra cair do cargo, eu não sinto que a ideia dele era ruim, inclusive foi uma das coisas que me fez defender ele quando ele chegou no Barcelona. E agora no Barcelona ele tá com 2.12 de pontuação média, 17 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. Se fosse caso de chave aqui, a gente veria menos derrotas, eu acho que mais empates, né, já que o futebol de chave era aquela coisa meio modorrenta. O que eu posso dizer pra vocês aqui sobre este caso do Barcelona em específico é que, de fato, se você não entrega as coisas que o treinador precisa, ele não vai desenvolver 100% do trabalho. Dava para Hansi Flick manter a média do Bayern de Munique dentro do Barcelona? Eu diria que sim, ok? Eu diria que dá para manter uma média ali na casa dos 2.30, dos 2.40, porque ele é um treinador com capacidade para isso, mas ele precisa de coisas que o time não pode atender hoje. Acho que um dos maiores problemas que eu citei no meu vídeo mesmo do Barcelona foi a questão do goleiro, né? Que se ele perdesse esse hashtag, fudeu. E de fato, Iñaki Peña tá tendo um desempenho muito bom, até porque a defesa do Barcelona é muito interessante. Mas, muitas das vezes, tem defesas difíceis que Iñaki Peña faz que o cara já tá impedido pela linha de impedimento de Hansi Flick. Às vezes, tem gols que se você parar pra pensar, se
o goleiro ele fosse melhor, ou do nível de Ter Stegen, de um Neuer, de um Thibaut Courtois, se você tem um goleiro deste nível, ele com certeza faria um trabalho melhor do que Iñaki Peña. E eu não estou dizendo que Iñaki Peña está mal, ele tá bem, ok, ele tá jogando bem, de fato, tá quebrando um galho bom, mas ele não é um goleiro de elite. O goleiro de elite é o goleiro que faz o impossível. E principalmente tem uma coisa que Ter Stegen ele faz muita falta. E quem acompanha o Barcelona de verdade sabe do que eu vou falar agora. Qualidade com os pés, qualidade de passe. Ter Stegen podia desbloquear um lance impossível, assim como o Alisson faz, assim como grandes goleiros do futebol eles conseguem fazer. Eles têm um passe além, eles têm uma visão de jogo além, eles participam do jogo mais. Ter Stegen era muito bom passando bola, ele era muito bom, cara. A bola longa de Ter Stegen é um negócio absurdo, que faz muita falta. Em jogos difíceis, principalmente, você precisa desse cara que brilha. Ter Stegen brilhava muito, eu sei, torcedor do Barcelona que odeia ele, eu não sei o porquê, vocês são assim. De fato, esse goleiro é maravilhoso. Cara, se ele fosse goleiro do Chelsea, eu estaria soltando fogos, tá ligado? Esse cara é bom pra caramba, eu acho ele muito bom, cara. Agora a gente tem de opções o tal do Astralaga, que na pré-temporada eu achei muito bom esse moleque, mas ele só tem 20 anos. Então eu não sei se o treinador vai querer arriscar ele, mas eu acho que vale um teste, me pareceu um goleiro bom, hein? E aí a gente tem nas outras partes alguns zagueiros ali, mas nenhum de nível de elite também dentro do elenco, cara. Há uma dependência um pouco de Ronald Araújo, que tava lesionado até outro dia. Tem Pau Cubarsí, que tá surgindo aí com 17 anos, mas que ainda comete erros, né? Cometeu erro em um jogo recente aí que foi bem besta, né? Ele fez um pênalti idiota. Você vê que a idade ela acaba cobrando, né? Então você vai acabar perdendo pontos por causa da juventude. E isso acontece dentro de todo elenco. Ele tá usando muitos jovens pra compensar a falta de jogadores. Outra coisa que a gente vê acontecendo, ele usar jogadores fora da característica, como por exemplo um Alejandro Balde, que talvez seja um pouco mais ofensivo do que o que ele quer. Em alguns planos que ele utiliza, Balde encaixa perfeitamente, mas eu não acho que se a opção principal seja algo muito bom. Ele precisa de um lateral, acho que um pouco mais balanceado. Balde é muito ofensivo às vezes. Ele tem melhorado na marcação de fato, ok? Não tô tirando o mérito dele disso. E o hype inicial dele também conseguiu fazer com que jogadores, por exemplo, como o Inigo Martínez, que normalmente antes não tinha tanto destaque dentro do time, conseguisse ter um desempenho muito acima da média, cara. E realmente foi uma salvação ali no início do trabalho dele. Aí surge a figura de Marc Caçador, primeiro volante ali, fazendo coisas que eram bem fora da característica que você espera de um jovem de 21 anos ali, que tá começando a carreira. O cara tava indo muito bem, tá ligado? A gente tem muitos casos aqui. Mas a gente também tem casos de jogadores que não encaixam com esse treinador, cara. Como é o caso, por exemplo, de Frank de Jong, cara. Um dos jogadores com o maior salário do clube, o maior status do clube, não tem um encaixe certo com o treinador. A parte do passe, do pensamento, um jogo que coletivamente funciona pra se defender. Claramente, Caçador, Pedri e algumas outras figuras são bem mais adequadas pra esse estilo de jogo do que ele. Inclusive, a maior dor de cabeça que eu coloquei naquele vídeo era a falta de Kimmich. Entenda que Kimmich é um exemplo pra um meia cerebral, né? Esse meia cerebral estava em falta dentro do Barcelona e ele consegue arrumar a solução dentro da figura de Pedri. Pedri se tornou o meia cerebral de Hansi Flick, né? Em vez do primeiro volante tocar mais na bola, quem acaba tocando mais na bola é o segundo volante, muitas das vezes. Acontecia bastante, inclusive, na dupla do Bayern de Munique, que era Kimmich e Goretzka, de os dois tocarem bastante na bola, mas claro que Kimmich tinha uma prioridade a mais e ele era a solução ali na parte de trás. Pensava o jogo, ele era um regista, aquele que rege o jogo. Pedri tem sido essa figura, ok? Dentro do Barcelona, tem isso em mente. É uma das soluções. Outra solução que ele arruma é na figura de Dani Olmo, que acaba entrando em várias posições. Rafinha também, ponta direita de ofício e tá jogando na ponta esquerda, tá jogando de meio atacante, tá jogando de 10, tá jogando um monte de posição diferente, arrumando soluções. Mas você entende que são soluções a curto prazo, são soluções que elas não vão resolver tudo, cara. A gente tem figuras, por exemplo, que são problemas muito grandes dentro desse elenco, que é, por exemplo, Ferran Torres, Ansu Fati. São figuras que não vão entregar muita coisa. Fermín Lopes parece não tá encaixando com o treinador atual como era com o anterior. Ele tá com muita dificuldade pra desempenhar e ele era um dos melhores jogadores da última temporada. Eu, pelo menos, achei o desempenho dele absurdo. Jogador que não tá encaixando muito bem. Então, de fato, a gente tem problemas por aqui, cara. Um dos problemas também que a gente tem é na figura de Roberto Lewandowski, que já não tem mais aquela idade toda. Ele tá com 36 anos de idade, já tá em queda de rendimento e, evidentemente, ele não entrega mais do que ele entregava no passado. Fisicamente, ele tá em queda e ele é um jogador hoje que acaba errando com alguma constância. É um problema, inclusive, pro time do Barcelona. Ferran Torres, ele era muito coberto por Xavi, né? Xavi fazia com que esse jogador rendesse dentro do esquema, mesmo que ele não fosse tão bom. O Hansi Flick tá ficando um pouco mais claro os problemas de ter Ferran Torres dentro do elenco. É um cara que sai do banco e não faz muita coisa. E como eu avisei no meu outro vídeo, se o Barcelona perdesse Rafinha e Lamine Yamal ao mesmo tempo, ele teria muita dor de cabeça. Os barcelonistas me responderam dizendo que qualquer time que perdesse dois jogadores principais teriam muito problema. E eu respondo de volta dizendo que não, de fato não seria um problema tão grande assim para outros clubes. Vocês não entenderam o peso disso aqui, cara. Tipo assim, se você não tem
um Rafinha pra botar na ponta e um Lamine Yamal. E aí você tem que usar nas pontas uma dupla de, por exemplo, Ansu Fati e Ferran Torres. Digamos que Dani Olmo não tá disponível porque você tá rodando o elenco. Você tem uma dor de cabeça muito grande nas mãos. Porque esses dois aqui não é uma garantia de nada. Não é uma garantia de nada, de fato. Então vocês começam a entender do que eu tava falando. Eu não tô falando sobre não vai ter jogador pra usar, ou eu tô falando que vai ter queda de rendimento. Todo time tem. O problema é o nível da queda. A queda de rendimento do Barcelona, ela é gigante se esse cenário acontecer. O time depende muito de Rafinha Prime. E de fato, o Rafinha Prime que surgiu com o Hansi Flick é maravilhoso. O uso de Lamine Yamal também tá muito bom. O Lamine Yamal tá com liberdade pra poder fazer o que ele quer em campo, pisar onde ele quer, criar da maneira que ele quer. Cara, são figuras maravilhosas. São jogadores que estão no nível de disputar melhor do mundo. Eu, de fato, tiro o chapéu aqui pro trabalho de Hansi Flick em relação a isso. Os problemas que eu citei naquele vídeo, né, que a longo prazo vocês iam perceber, vocês estão percebendo na prática hoje. A falta daquele goleiro de elite que te faz o impossível, que salva quando tá na adversidade. A falta de rodagem de elenco. Então o Barcelona hoje, ele precisa solucionar esse tipo de problema. Claro que existe uma luz no fim do túnel. Eu acho que é essencial que o Barcelona hoje ache outra figura cerebral, porque se perder Pedri vai ter uma dor de cabeça muito grande em ter que depender, por exemplo, de Frank de Jong, que não tem um estilo de jogo tão certo assim com o treinador, não vai ser o melhor encaixe se ele ficar na posição de Pedri. Gavi também não tem o melhor encaixe do mundo em relação a fazer o que Pedri faz, por exemplo. Ele é um jogador que até tá indo bem, mas de fato não é o que Pedri entrega hoje, então Pedri é uma dependência do time. Nós temos dependência nas pontas e trazendo um meia cerebral, trazendo um ponta que possa jogar em mais posições e que tenha um nível que seja pouco parecido ali com o que Rafinha entrega, ali, por exemplo, um jovem tipo um Xavi Simons da vida, já vai trazer uma longevidade para esse elenco, uma rodagem de elenco muito mais saudável do que o que a gente tem hoje. Então, de fato, o Barcelona tem algumas peças pontuais que ele pode trazer, sei lá, vendendo um Ansu Fati da vida, que já pode ajudar esse time a continuar com desempenho, ter constância nesse desempenho, né, em vez de ter queda quando não tem essas peças. Agora, a luz no fundo do túnel que eu falo pra vocês é que daqui uns 2, 3 anos, cara, o Barcelona vai recuperar a parte financeira e vai conseguir contratar os jogadores de Hansi Flick. O hype inicial morre, mas o treinador bom fica. Esse hype inicial é bom, que o Barcelona conseguiu pontuar bastante, conseguiu criar uma identidade nova que dá confiança aos jogadores, mas não pode depender só desse hype. Agora vamos ver como vai ser o trabalho de verdade daqui pra frente. E eu acho que Hansi Flick tem como fazer um trabalho a longo prazo mesmo, um trabalho de 5 anos, pode terminar em uma Champions League, que pode terminar em muitos títulos ainda. Ainda mais quando o Barcelona recuperar a parte financeira. No momento que o Barcelona conseguir vender alguns jogadores, trazer mais jogadores da característica do treinador e recuperar a parte financeira para poder competir com grandes alvos do mercado, aí a gente vai ter o trabalho dele de fato, aí a gente vai ter um cara com rodagem de elenco e com poder para ganhar grandes títulos. Por enquanto, se ele ganhar um grande título, se ele ganhar a Champions, se ele ganhar a La Liga, vai ser um extra às dificuldades que ele tá vivendo. Eu falo para você, torcedor do Barcelona, nesse momento, confie em Hansi Flick, cara. A longo prazo vocês vão gostar muito do que ele tem pra entregar e ainda tem margem para muita evolução. Enfim, rapaziada, este aqui foi o vídeo de hoje cobrindo a situação do Barcelona. Eu tentei entrar na maior parte dos problemas e soluções e coisas que tá acontecendo no momento atual. Não sejam imediatistas, pensem a longo prazo. Eu acho que o longo prazo é sempre algo bonito. E sim, ele é um treinador melhor que Xavi em muita coisa, obviamente muito mais provado na carreira. E eu acho que foi uma escolha interessante do Barcelona, cara. Sinto um pouco de inveja porque eu queria muito ver ele treinando os jovens do Chelsea. Eu acho que ele poderia fazer um trabalho magnífico aqui no nosso time também, assim como o Enzo Maresca vem fazendo. Enfim, cara, este aqui é o vídeo de hoje. Se você gostou dele, não esqueça de deixar o like. Outra forma que você tem de me ajudar é passando pro lado aí na aba de comentários e hypando o vídeo, tem essa opção nova. Outra forma também, você pode compartilhar o vídeo com alguém. Obrigado a todos que me escutaram até aqui. O vídeo de hoje é isso. Tchau.